Boa noite, igreja, graça e paz da parte do nosso Senhor Jesus Cristo, a todos, irmãos, todos aqueles que estão nos visitando nessa noite, que Deus abençoe você, fortaleça nesses momentos de luta, de dificuldade, que o Senhor reine em seu coração absoluto e faça transformação completa para a glória do nome dele, amém? Então vamos orar. Hoje nós vamos ter uma mensagem a respeito da família. Nós vamos dar um tempinho no livro de João e vamos falar um pouco sobre a família, encerrando esse mês que é dedicado à família e que é tão importante para nossas vidas. Vamos orar, vamos pedir então a graça de Deus para nossas vidas e nos pedir que Ele fale aos nossos corações, amém? Pai amado, no nome de Jesus, nós te agradecemos, te pedimos, Pai, que Tu, em Tua graça maravilhosa, nos dirija, nos instrua, nos fortaleça, nos capacite e fale agora aos nossos corações daquilo que a Tua palavra nos ensina a respeito da família. Que Tu, Senhor, esteja presente em cada coração e o Teu Espírito esteja dirigindo a Teu povo para a glória do Teu nome. É no nome de Jesus que nós oramos e nós te agradecemos. Amém. Amém? Estamos em batalha, né? Temos tido batalhas difíceis esses dias. A família da Sandra perdeu o primo, não é isso, Sandra? O primo, né? Faleceu por Covid. Ele faleceu novo ainda, né? 40 anos, né? E ele também, a família está com o pai internado. O pai da Sandra está internado, teve um infarto, não é isso? E pela graça de Deus, ele infartou, mas só sentiu dores, foi ao médico, descobriu que estava infartado, foi internado, está aguardando para fazer o cateterismo. Então, peço oração à igreja. A igreja já está orando, pelo WhatsApp a gente passou, e sei que os irmãos têm orado e clamando a Deus, e nós vamos orar ao final do culto também por esse propósito. E quando a gente fala dessas situações e de enfermidades, e todos temos alguma história de algum parente, de algum conhecido que tem adoecido, que tem falecido pela Covid, tem trazido angústia, incerteza, preocupação para as nossas vidas. E aí a gente começa, quando essas coisas acontecem, a gente começa a entender o quanto a família é importante para nós. E uma das coisas que a gente precisa lembrar o tempo todo, que a família é um projeto de Deus. Foi Ele que projetou, foi Ele que organizou, foi Ele que estabeleceu os papéis. E é Ele quem quer conduzir para que essa família seja saudável e seja exatamente do jeito que Ele projetou para ser. O problema é que os valores e os projetos para a família, os valores e projetos de Deus para a família, são bem diferentes dos valores e dos projetos nossos para a nossa família. Os projetos de Deus são muito mais elevados e os valores e o peso que Deus dá à família é muito maior do que muitas vezes nós damos às nossas famílias. Quando a gente nasce numa família. E então a gente tem a família muitas vezes como contingência, ou seja, eu nasci nessa família, não posso fazer nada. E alguns, então, porque nasceram e acham que a sua família não é a melhor família de todas, valorizam outras famílias ou deixam de valorizar a sua família e vão embora, abandonam a família. Assim tem acontecido, porque os homens têm tido diferentes ideias sobre o que é família e o seu papel para a nossa vida. Quando Deus estabelece a família, Ele tem propósitos, e pelo menos 4 propósitos a gente pode destacar nos livros bíblicos que nos são apresentados. Por exemplo, Gênesis, no capítulo 2, versículo 18, é o momento em que Deus estabelece o casamento,
quando ele forma Eva e traz a Adão, e Adão então diz que agora essa é osso dos meus ossos, carne da minha carne, e serão ambos uma só carne. Deus tem um propósito quando cria o casamento. E o propósito primeiro é fornecer companhia. Se você olhar lá no texto de Gênesis, no capítulo 2, você pode abrir sua Bíblia, você vai perceber que alguns detalhes são bem destacados na formação da mulher, quando Deus cria a mulher. O versículo 18 diz: Deus, que não é bom que o homem esteja só. Falhei para ele uma ajudadora que lhe corresponda. Correspondência é uma que tem conexão, que tem igualdade, que tem semelhança. Então Deus está dizendo que o homem não é bom sozinho, mas que é bom ele com uma companheira, com um companheiro, uma mulher com um companheiro e um homem com uma companheira, com aquele que Deus criou para lhe completar. Para que isso ficasse bem claro no texto, para que ficasse bem evidente que a companhia era de um semelhante, ou mulher ou marido, o texto diz que Deus formou todos os animais da terra e trouxe a Adão para que Adão desse nome a eles. E então Adão deu todos os nomes a todos os animais, mas entre eles não se achou ajudadora correspondente. Então o texto vai dizer que entre os animais, que nenhum animal conseguirá ser a companhia necessária para resolver o problema da solidão humana. Há pessoas que têm os seus animais, nós temos agora 2 lá em casa, mas eles não podem ser a minha companhia. Eles não podem ser aqueles que eu elejo como a minha companhia, ou aquele que eu não estou só porque eu tenho 2 cachorras. Eu não estou só porque eu tenho a minha esposa. A ideia, então, de Gênesis capítulo 2, do 18 adiante, até o 25, é que o casamento, a ideia primordial da família que está estabelecida dentro do casamento, é feito para que o homem e a mulher tenham um complemento e possam auxiliar-se um ao outro para cumprir os propósitos de Deus. Então, o propósito que Deus tem para a família, em primeiro lugar, a gente pode dizer que é promover companhia ao ser humano, evitar a solidão, promover auxílio nas horas difíceis, ensina também no casamento o indivíduo a se relacionar, trabalha o egocentrismo humano. Quando nós nascemos, nós somos puro egocentrismo. É só você ver uma criança, como ela se relaciona, um bebezinho. Se ela não tem o peito, ela chora. Se alguém tira alguma coisa dela que ela quer, ela chora. Se ela puder, ela te morde, te esmaga para ter o que ela quer. Ela é egocentrismo puro. E aí, com o passar do tempo, você vai ensinar essa criança a aceitar o outro, a compreender o outro, a saber que o outro tem direito. Então, nós nascemos egocêntricos e somos tirados do egocentrismo na família. Quando nasce, tem o irmão mais velho que nasce, o irmão mais novo, o irmão mais velho vai ser ensinado, não que aquele irmão mais novo agora está roubando a sua mãe, mas que agora ele é o coleguinha, ele vai ser aquele que vai brincar com ele, vai ser aquele que vai se divertir, que agora ele tem com quem brincar, então ele fica alegre, e se for menino, nascer outro menino, você vai ter com quem jogar bola.
Se for menino, nasce outra menina, vai brincar de boneca. Agora, quando é menino, que é menina que diz que vai jogar bola, aí às vezes o menino diz, mas eu queria um menino. Eu vi outro dia essa cena. O menino já tinha 5 anos e os pais estavam grávidos e foi se dizer o sexo do bebê e era a menina. E o menino, na hora, ficou bravo, ficou zangado, porque era uma menina, porque ele queria um menino para jogar bola com ele. Então, e aí depois ele vai aprender a amar essa criança, aquela que ele às vezes não queria. Mas então, o propósito de Deus na família inicial é prover companhia, prover capacidade de aprender a lidar e aceitar o outro. Gênesis, então, ele vai dizer isso, não é bom que o homem esteja só, e por isso lhe farei uma ajudadora. E então, quando Deus cria a mulher, lá no versículo 23, que diz que Deus tirou da costela de Adão, formou a mulher e trouxe ao homem, e ele disse, esta é agora osso dos meus ossos, carne da minha carne, ela será chamada mulher, porque do homem foi tomada. Portanto, deixará o homem seu pai e sua mãe, e se unirá à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Então, o primeiro propósito é prover, é resolver o problema da solidão humana, de fazer e suprir companhia, de ensinar a compartilhar e viver num mundo com outras pessoas. O segundo propósito que a gente vê na família é porque a família é instrumento de ensino para aqueles que são gerados nela. Por exemplo, de cara, quando nós casamos, nós vamos ter que aprender a viver como casados. Então, como solteiro, eu tinha um procedimento, eu tinha uma responsabilidade, e agora, como casado, eu tenho outra responsabilidade, eu tenho outra forma de me relacionar. Então, eu preciso agora aprender a como viver como casado. E depois que eu caso e que os filhos vêm, agora eu vou precisar ensinar essas crianças a crescerem. Então, a família é a célula máter da sociedade, ou seja, se a família for destruída, a sociedade também será. Não haverá capacidade de se viver em uma sociedade em que as famílias, todas elas estão destruídas. Você não vai conseguir sair na rua. Veja que nós já temos um grande problema de violência, de dificuldade, de lutas, porque muitas famílias, hoje em dia, são famílias desestruturadas. Famílias em que o pai teve relação com uma mulher, e a mulher engravidou, e ele foi embora, e essa mãe agora cria um filho sozinha, sem que aquele pai possa assumir a sua responsabilidade. Ou às vezes a mãe que tem os filhos e vai embora e deixa o pai com os seus filhos, e agora esse pai tem que assumir todas as responsabilidades de trabalhar, de cuidar, e muitas vezes nenhum dos dois cuida. E os filhos são deixados no mundo para crescerem sem nenhuma direção. Gênesis, ainda em Gênesis, no capítulo 6, Deus mostra o seu propósito para a família. Aliás, desculpe, Gênesis não, Deuteronômio. Deuteronômio capítulo 6, a partir do verso 4, é depois de Números. Deus instrui a Israel a ensinar os seus filhos. Veja o que ele diz, versículo 4. Ouve, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as ensinarás repetidamente a teus filhos, e delas falarás assentado na tua casa,
andando pelo caminho, deitando-te e levantando-te. Também as atarás nas mãos por sinal e te serão por faixa na tua testa. E as escreverás nos batentes das tuas portas da casa. Ou seja, o que Deus quer quando estabelece a família, e agora estabelece um novo propósito para a família, é que a família seja o lugar de ensino, de educação, principalmente de apresentar quem é Deus ao homem. O pai é considerado por Deus como o sacerdote do lar, ele é o responsável pelo ensino. A mãe é sua auxiliadora, e a ideia de auxiliadora não é simplesmente de um auxiliar, porque a palavra auxiliadora é a mesma palavra que se usa para Deus, quando o salmista diz, Deus é o meu auxílio. É a mesma palavra. Deus é o meu ajudador. Então não há um papel menor, uma tarefa menor de ajudante, não é isso, mas é um de colaborador, de onde vem força. Então Deus estabelece como propósito para a família ensino. E aí é interessante porque o que nós vemos hoje é uma batalha grande entre pais e escola. E os pais acham que a escola tem que ensinar tudo. Então, o filho deve ser levado para a escola e os pais devem ensinar, a escola deve ensinar tudo aos filhos. Mas tem uma coisa que a escola não pode ensinar aos filhos: educação. Como se comportar na sociedade. Se os pais delegam isso para a escola, pode ser que mais tarde eles não gostem do que eles estão vendo. Então os pais têm a responsabilidade. Então Deus, quando estabelece esse propósito, que é o propósito de instrução dos seus membros a seguirem ao caminho do Senhor e a se comportarem na sociedade, Ele quer que os pais arquem com a responsabilidade de educar seus filhos. E aí a gente entra em mais um problema que nós temos vivido nos dias de hoje, já não é de hoje, mas é que, por causa da facilidade, da falta de compromisso, pais geram filhos, e aí entregam aos avós para criarem. E depois, eles ficam zangados com a educação que os avós deram. O que Deus nos chama, e a gente precisa se arrepender quando falha nisso, você é responsável pela educação, pelo caráter e pelo comportamento social do seu filho. Deus nos chamou para isso, para sermos aqueles que reproduzem na vida dos filhos o caráter que aprendemos com Deus. Aí é o problema. Muita gente não aprendeu nada com Deus e por isso não pode passar nada para os seus filhos. Não tem conteúdo, não tem o que alimentar, não tem o que transmitir. E aí, esse pai que não tem o que transmitir, não sabe o que transmitir, ele tem uma fonte na qual ele pode buscar a palavra de Deus. E Deus fala, e Paulo fala a respeito disso, que se alguém tem falta de sabedoria, faça o quê? Peça a Deus, que dá graciosamente a quem pede. Então, o segundo propósito para a família, além de prover companhia e ensinar o homem a viver em sociedade, é ensinar o homem que nasce a seguir nos caminhos do Senhor e viver em uma sociedade, trabalhando para que essa sociedade seja melhor e não pior.
O que nós temos visto hoje, cada vez mais, são pessoas trabalhando ativamente para que a família seja destruída, para que os padrões morais sejam destruídos e assim a sociedade seja quebrada, para que possam dominar a sociedade. O terceiro propósito que a gente vê na Bíblia de forma muito clara, também está relacionada com os filhos. É o propósito do ensino dos filhos à obediência. Uma das coisas que mais os filhos vão sentir que são amados é quando os pais demonstram preocupação com os filhos, a ponto de discipliná-los. Quando um filho está sem disciplina, a Bíblia diz, se vocês estão sem disciplina, vocês são bastardos e não filhos. Ou seja, o pai que não disciplina está dizendo ao filho que você não é meu filho. Veja o que diz o capítulo 13 de Provérbios. Versículo 1. O filho sábio ouve a instrução do pai, mas o escarnecedor não escuta a repreensão. Há outros textos que dizem também que o pai que não usa do castigo, não usa da vara, está levando seu filho a, lá na frente, ser alguém perdido, ser alguém sem disciplina. E tem uma coisa que o mundo faz: se os pais não castigam os filhos quando eles precisam ser castigados, o mundo lá na frente irá castigar. Se os pais não fazem os filhos chorarem quando é necessário, não é espancar, não é judiar, não é maltratar, mas é disciplinar. O mundo vai disciplinar. Quantos filhos que nunca foram disciplinados pelos pais com amor e hoje estão apanhando da polícia? Então, um dos propósitos de Deus para a família é que a família seja o ambiente em que o filho aprende a se comportar e aprende a aceitar a punição por seus erros. O versículo 24 do mesmo capítulo 13 de Provérbios diz assim: 24, o que retém a vara odeia seu filho, mas o que ama ao seu tempo disciplina. Então a ideia da disciplina não é o filho fez alguma coisa errada, você se encheu de ódio, se encheu de raiva, e aí você pega o cinto imediatamente e vai lá, desconta no seu filho toda a raiva que você teve por causa das coisas erradas que ele fez. A Bíblia diz para você não fazer isso. A Bíblia diz para você não corrigir o seu filho na ira. Ele diz para você fazer o seguinte: converse com ele, mostre aonde ele errou, e aí sim, faça a disciplina. Por quê? Porque ele entende, então, o funcionamento do mundo. E é justamente que se alguém assalta e sai correndo com o roubo na mão, e a polícia passa, o que é que a polícia vai fazer? Se ele estiver correndo bastante, bala. Não é? E aí a recompensa da má atitude é a morte. Mas o pai que ensina ao seu filho, por exemplo, quando chega em casa, da escola, com algo diferente, que não era dele,
E o pai olha aquilo e diz: de quem é isso aqui? E aí o filho diz: ah, eu peguei do meu coleguinha. E o pai diz: ah, filho, está tudo bem. O que é que o filho vai aprender? Que ele pode pegar aquilo que ele quer sem problema. E quando ele cresce, ele se torna um ladrão. Mas se o pai ou a mãe dizem para ele e disciplinam ele, o fazem chorar naquele momento, dizendo: você não vai pegar nada de ninguém. E a cada intervalo, uma chinelada. Né? Você, chinelo, não vai, chinelo, pegar chinelo, nada chinelo de ninguém. Está entendido? Chinelo. Pronto. A criança martelou na cabeça dela que se ela pega algo de outra pessoa, ela vai ter como consequência dor em sua vida. Então ela passa a entender, e quando ela chega diante de algo que ela é tentada a pegar, imediatamente vem ao seu coração dizendo: se eu roubar, eu vou sofrer consequências. Então ela freia o seu desejo de pegar aquilo que não é seu. Então, a Bíblia nos apresenta na família como o lugar onde os filhos devem aprender a disciplina, a obediência, a terem e entenderem que os pais são autoridade e os filhos devem obedecer. Por exemplo, a criança logo de cedo ela aprende isso. Quando a criança chora, quando é bebezinho, ela chora. Se toda vez que ela chora, você pega ela no colo, os mais sábios, mais antigos sabem disso. A criança começa a chorar, você pega no colo, o que é que ela entende? Que toda vez que ela chorar, alguém vem pegar ela no colo. Mas se, em determinados momentos que ela chorar, alguém vem e a atende, em outros momentos que a pessoa sabe que ela está satisfeita, que ela já mamou, que ela não está suja, e sabe que o choro é de manhã e ela não vem, a criança, bebezinho, já sabe, bem, nem sempre o choro funciona. E a criança vai aprendendo que nem sempre se jogar no chão e espernear, o pai vai comprar o brinquedo que ela quer. E aí o pai não vai precisar fazer aquela mentirinha santa, né, de chegar com o filho na loja, o filho pega o brinquedo e aí diz: não, nós vamos olhar na outra loja, depois a gente passa aqui. Toda criança tem uma história dessa para contar. Mamãe foi comigo na loja e disse que depois a gente passava. Só mentira dela, a gente foi-se embora e ela não voltou lá. O que é que a mãe tem que aprender a dizer, ou o pai tem que aprender a dizer? Não vou comprar para você, porque eu não posso comprar. Eu não tenho dinheiro para comprar esse brinquedo agora. Quando eu tiver condição, eu compro para você. A criança cresce e sabe que há momentos que ela vai ter o que ela quer e há momentos que ela não vai ter o que ela quer. Isso é muito importante para nós. Porque quando a gente acha que a gente pode ter tudo o que quer, a gente vai, inclusive, roubar para ter tudo o que quer. Então, a família, Deus estabelece a família e estabelece como propósito, Ele mostra isso na palavra, que o lugar de disciplina, de conduzir a criança ao entendimento de como viver a vida, passa pela disciplina, por estabelecer limites. A primeira coisa que Deus faz quando cria Adão e Eva é estabelecer um limite. Ele diz: vocês podem comer de tudo que tem aqui, mas vocês não podem comer dessa árvore, da árvore do conhecimento do bem e do mal. Porque se vocês comerem, a disciplina vocês vão passar a morrer. Vocês morrerão.
Então, a disciplina é importante para a criança. Quando ela cresce com disciplina, ela tem muito mais capacidade de vencer na vida. E aí é outra coisa interessante, eu não posso ser o espancador do meu filho, mas eu também não posso ser o superprotetor do meu filho. Quando eu superprotejo o meu filho e não deixo ele ter nenhuma frustração, e não deixo ele passar por nenhuma luta, tudo eu dou na boca, ele vai crescer e vai se tornar uma pessoa inútil. Ele não vai conseguir nada na vida. Ele vai estar completamente apavorado quanto ao mundo. Ele cresce e não sabe, ele precisa que a mãe e o pai estejam lá com ele o tempo todo. Quando a Cristina estava no Selma, ela contava quantas vezes os pais iam resolver problema dos filhos. Filhos de 25, 26, 27, 30 anos, e os pais iam lá resolver o problema dele na universidade. Esse vai conseguir viver a vida quando os pais morrerem? É preciso ensinarmos aos nossos filhos se virarem. Isso faz parte da disciplina. Te vira, dá teu jeito, aprende. Você protege em alguns pontos, mas você solta também, exatamente como o passarinho faz. Não é assim que o passarinho faz, ensina o outro pássaro a voar? Está lá no ninho, e a mãe quer ensinar o passarinho a voar, o que ela faz? Empurra do ninho. E depois pega lá e traz de volta, em segurança. Ela não quer que morra, ela quer que aprenda a voar. O quarto propósito, queridos, na palavra, que nós vemos que é fundamental para a nossa vida, é promover um ambiente, Deus tem esse propósito para nós, promover na família um ambiente em que eu possa crescer mentalmente, fisicamente, emocionalmente e espiritualmente. A família é uma incubadora de gente. A família deve ser uma incubadora de homens e mulheres que crescem e se tornam pessoas centradas, pessoas equilibradas. Quando a gente vê, por exemplo, a família de Jesus, lá em Lucas, no capítulo 2, nós vimos que isso acontece com o próprio Cristo. A família de Jesus está indo a Jerusalém no tempo das festas, desceram da Galiléia, foram para Jerusalém, e houve uma festa. Jesus tinha 12 anos, todos conhecem essa história. Depois que terminou a festa, a família de Jesus retornou para Nazaré. Só que Jesus, com 12 anos, ficou em Jerusalém. 12 anos, na cultura judaica, o menino já é considerado homem. Ele já é considerado responsável por seus atos. Aos 12 anos, ele passa por uma cerimônia em que ele faz a leitura e ele repete a lei. E ele é declarado, se ele consegue declarar a lei, se ele consegue repetir a lei na íntegra, ele passa a ser considerado como responsável por seus atos, como homem. Tem até um nomezinho da festa, eu esqueci. Bar Mitzvah, que é o nome desse momento dos 12 anos em que o menino é considerado homem. Jesus está aos 12 anos e vai para Jerusalém. E quando a família retorna, Jesus fica em Jerusalém. Só depois de 2 dias de viagem é que os pais sentem falta de Jesus. Aí você fica pensando, esses pais são muito irresponsáveis. O único filho, e eles não sentiram a falta do único filho? Não, gente. É porque Jesus já tinha os seus irmãos. E tinha irmãos que Maria precisava cuidar. Filhos de José e de Maria. Então, está lá José e Maria com aquela renca de menino, e o mais velho, que já é homem,
não está no meio. Então elas, depois de 2 dias, eles se preocupam e voltam para Jerusalém e passam ainda mais um dia para achá-lo. Diz o texto que eles só sentiram a falta depois de, deixa eu ver, para não falar errado. Passando, porém, eles estivessem em sua companhia e caminharam durante um dia. Então começaram a procurar entre os parentes e conhecidos, e não o encontraram, e voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias o acharam no templo, assentado e conversando. Jesus já está crescido. Então Jesus já tem maturidade. E diz o texto ainda, lá no finalzinho, versículos 50, 51 e 52. O 51 diz: então desceu com eles para Nazaré, e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas as coisas no coração. E crescia Jesus em sabedoria, em estatura, em graça diante de Deus e diante dos homens. Então Jesus cresce, Jesus amadurece. O crescimento de um filho, e eu tenho muita alegria de ver os meus filhos crescerem e ficarem mais altos do que eu, e também em outras áreas, eles já são maiores do que eu. Então eu fico feliz, eu fico alegre, porque eu entendo que o nosso trabalho foi realizado. O trabalho da nossa vida, de formar uma família e criar filhos, foi alcançado o objetivo. Eles estão formando as suas famílias. Estão crescendo, estão evoluindo, estão se tornando independentes. É Deus fazendo isso. Então, a família deve ser um local de crescimento mental, ou seja, você deve desafiar os seus filhos ao crescimento mental, de capacidade de pensar. O crescimento físico, você deve alimentá-los, deve submetê-los, às vezes, a exercícios físicos, fazer com que eles trabalhem. Eles não podem ficar sentados enquanto só você trabalha. Eles precisam de crescimento emocional, eles não podem ser ausentados das crises. Sabe, quando a família está em crise, o casamento está em crise, ou há uma crise financeira, e você deixa os filhos de fora e não comunica aos filhos que as coisas não estão fáceis. Você tenta fazer parecer que está tudo bem aos filhos. Isso não faz bem a eles, porque eles vão perceber. E eles vão sentir que os pais não têm capacidade, ou não confiam nele, não acham que ele tem capacidade para lidar com as crises. A família também é um ambiente para o crescimento espiritual dos filhos. Uma família cristã deve transmitir as suas experiências com Deus aos seus filhos, e deve ensiná-los que eles também devem ter as suas experiências com Deus. Devem perceber a mão de Deus agindo sobre suas vidas, e perceber quando os propósitos de Deus estão se realizando. Ou seja, a família tem um valor para Deus muito maior do que nós pensamos. E ela tem propósitos para Deus muito maiores do que nós pensamos. Às vezes nós pensamos que família, que ser pai é só botar as coisas dentro de casa. Tem pai que pensa exatamente isso. Não, ser pai é botar as coisas dentro de casa e deixa que a mãe tome de conta. Não. Ser pai é muito mais do que isso. Ser pai é ser exemplo, é ser companheiro, é ser figura central de segurança, é ser alguém que os filhos sabem que podem confiar, é cada vez mais se tornar heróis para eles. Isso faz com que os filhos olhem para a figura do pai e também queiram ser pai. Da mesma forma, as mulheres que olham para a figura do pai ou para a figura da mãe e identifiquem o quanto é valoroso esse papel, e também entendam o quanto é importante ser o que os pais foram. Como é triste dentro das famílias quando os filhos
dizem: eu não quero saber de casamento. Eu não quero casar, porque casamento é uma droga. De onde é a experiência desse filho para dizer que o casamento é uma droga? Porque ele olha para o casamento dos pais e diz: o casamento dos pais é uma droga, e eu não quero isso para a minha vida. Então, o valor da família, o propósito da família é gerar em pessoas que nascem uma integridade, um padrão moral, um padrão afetivo, um padrão espiritual que seja saudável para esta criança que vai crescer e que faça essa criança caminhar em caminhos que não o façam enveredar por situações destrutivas. Um pai que ensina o seu filho a beber, bebendo, depois vai ter a tristeza, muitas vezes, de ver seu filho completamente bêbado. O pai que ensina o seu filho a ser violento, batendo na mãe dele, vai ver muitas vezes o seu filho preso. A família, queridos, é tão importante para Deus, que Deus impregnou a Bíblia de exemplos, de ensinos a respeito disso. Algumas famílias, existem poucas famílias exemplares na Bíblia, poucas. Existe a família de José e Maria, são exemplares, mas ainda tem suas dificuldades lá na frente. Mas famílias, por exemplo, como uma família de Davi, foi uma tristeza. Na família de Davi, teve incesto, teve assassinato, teve disputa por poder, teve inveja. Davi colheu a morte de um filho pelas mãos do outro filho, porque não disciplinou. Davi colheu uma filha abusada pelo próprio irmão. E Davi era um homem segundo o coração de Deus. Mas em matéria de governar a sua casa, Davi foi um desastre. Davi termina a sua vida tendo a mulher que foi de outro homem e mandando matar o marido dela. E aí a gente vê as consequências que ele vai colher na sua velhice, de situações destrutivas dentro de sua casa, porque ele não foi um bom pai, não foi um bom marido, não foi um bom professor para os seus filhos. Davi falhou. Samuel falhou. Eli falhou. Homens que deveriam acertar, mas falharam. Porque muitas vezes, nós, apesar de servirmos a Deus, algumas áreas da nossa vida não são, de fato, corrigidos pelo Senhor, porque não submetemos a Ele isso. Eu sei que, para nós, por exemplo, para aqueles que vão ser pais pela primeira vez, e alguns até temem isso, né, de ser pai, porque não sabem o que fazer. Tudo que nós não conseguimos fazer ou não soubermos como agir, a Bíblia tem solução, tem ensino, tem instrução e tem exemplo de como viver e como não viver. A família é muito mais valorosa para Deus do que para nós. Nós temos uma família e devemos cuidar dela, porque Deus tem propósito para ela. Eu e você temos responsabilidade para com a nossa família e devemos agir com sabedoria e com determinação para que a nossa família seja uma bênção e não um desastre.
para que na nossa família os filhos que crescem, cresçam equilibrados, sabendo quem são, sem dúvida do que são, sabendo para onde vão, o que devem fazer, quais são os bons procedimentos e quais são os maus procedimentos. Nós devemos criar filhos para que esses filhos queiram viver a vida e não morrer, e não perder a sua vida. Nós devemos criar filhos para que eles entendam que viver para a glória de Deus é maravilhoso, mas que viver para o mundo é trazer destruição para si. E quando eu falo viver para o mundo, é viver tentando consumir tudo o que o mundo oferece, esquecendo-se de Deus. A família tem um grande valor para Deus, queridos. Nós temos erros e acertos. O que nós precisamos é parar de errar e aprender como acertar. Parar de errar é impedir que consequências futuras tragam danos maiores do que os nossos erros cometidos. Porque se tem uma coisa que é fértil, tem uma coisa que cresce rápido, é capim. Ou seja, tudo que é mal, que é plantado na vida, na nossa vida ou na vida dos nossos filhos, vai crescer numa velocidade terrível. E quando a gente se espanta, as consequências já estão lá, e a gente não sabe como lidar com elas. Por isso a família deve ser preciosa, e o cuidado com os filhos, com a esposa, com o marido, devem ser fundamentais, direcionados. Há uma ordem que deve ser obedecida de valor pelo casal. Primeiro o casamento, depois os filhos. Os filhos nunca podem estar com mais valor do que o próprio relacionamento matrimonial. Sabe por quê? Porque quando os filhos estão no valor superior ao relacionamento matrimonial, o relacionamento matrimonial começa a se desgastar. E se tem uma coisa que afeta os filhos, é um casal que está se destruindo, que não se ama, que não consegue viver uma vida matrimonial perfeita. Os filhos vão sofrer consequências graves na escola, no trabalho e para a vida. É importante a gente entender o quanto a gente deve valorizar. Eu, como marido, devo valorizar a minha esposa. E quando eu valorizo a minha esposa, os meus filhos veem isso e se alegram com isso, se sentem que estão num ambiente seguro, porque os seus pais se amam. Então eles podem crescer equilibrados, sabendo que os pais vão estar ali para ajudá-los e não vão estar disputando, lutando um com o outro. Então, queridos, para a gente finalizar nessa noite, eu quero orar pelas famílias que aqui estão, porque as nossas famílias estão sendo atacadas de todos os jeitos, de todas as formas, para que o resultado seja destruição. E aí nós devemos nos refugiar no Senhor, nos refugiar em Sua palavra e viver segundo esses propósitos, sabendo que o Senhor quer que em nossas famílias haja companhia, haja instrução, haja disciplina e haja crescimento para a glória do nome do Senhor. Amém? Você pode ficar de pé para nós orarmos pela sua família. Se você estiver separado da sua família, você pode ficar perto dela aí, dar as mãos a ela. Então coloque a sua família aí na presença de Deus. Senhor,
Todo-Poderoso, nós te damos graças e te adoramos e elevamos o nosso coração a ti. Pai, somos tão imperfeitos, com tantas falhas, e sabemos que é um milagre nós estarmos aqui. É um milagre, Senhor, que nós possamos estar na tua presença. Pai, as nossas famílias foram moldadas, foram dirigidas, muitas vezes sem nenhuma orientação, sem obediência à tua palavra, sem um ensino, e acabamos sofrendo consequências difíceis. Nós invertemos tantas vezes a ordem das coisas. Nós tantas vezes colocamos o sexo antes do casamento. Colocamos os filhos e tivemos filhos antes do casamento. E então veio o casamento, ou mesmo apenas a união, sem muito compromisso, apenas casual, porque veio um filho. Outros pais sonharam e estão sonhando com o casamento. Estão lutando e lutando para conter-se, para que a sua vida seja mais equilibrada. Alguns casaram, tiveram seus filhos, mas colocaram a sua própria vida em primeiro lugar, a sua independência, ensinando os filhos a serem, de certa forma, também rebeldes. Outros pais superprotegeram tanto os filhos, em detrimento de outras coisas, que os filhos hoje não conseguem viver sua vida sozinho. Outros pais simplesmente negaram aos filhos a oportunidade de ter um relacionamento com aquele que o gerou. Quantos pais simplesmente não tiveram contato com seus filhos? Quantas mães abandonaram seus filhos? Quantos dos que aqui estão têm histórias difíceis em suas famílias? Histórias de dores, de luta, de angústia. Cresceram muitas vezes em uma família desestruturada, com tantas coisas erradas. E aprenderam e olham para a família hoje com tanto descrédito. Mas nós sabemos, Pai, o teu propósito e o propósito para a família. O propósito da família é criar um ambiente de acolhimento, um ambiente de instrução, de ensino, um ambiente que apresenta o Senhor como o Senhor Todo-Poderoso. Pai, todos os erros cometidos na família, que trouxeram consequências, nós te pedimos, Senhor, perdão. Perdão, Senhor, porque fomos imaturos, inconsequentes, irresponsáveis, que superprotegemos ou simplesmente espancamos, simplesmente fomos violentos ou indiferentes. Quantos pais foram indiferentes aos seus filhos? Quantos filhos que aqui estão nunca ouviram de seus pais: eu te amo? Quantos pais nunca conseguiram dizer aos seus filhos estas palavras? Quantos pais declararam maldições para com seus filhos? Pai, são tantos erros que nós cometemos em nossa ignorância, na cegueira do pecado, que trazem tantas consequências ruins.
oh Deus, nos perdoa. E nos ajuda, Senhor, a consertar os erros cometidos. Nos ajuda, Senhor, a viver um outro tempo na família. Que possamos, Pai, desfrutar de um novo tempo, tempo de transformação, um tempo de alegria, um tempo de intimidade, um tempo de limites, o tempo de valorização do casamento, um tempo de educação dos filhos, um tempo de disciplina, um tempo de honrar os pais, mesmo quando eles não mereceram, porque a tua palavra diz que a honra aos pais é um mandamento que tem promessa de viver muitos dias sobre a terra. Senhor, olha por nossas famílias, tem misericórdia de nós. Nós oramos em nome de Jesus, que vive e que reina para todo sempre. Amém. Amém? No nome de Jesus, vamos louvar o Senhor e depois nós vamos para o momento final de oração, orar pelos enfermos, pelos enlutados também.